E como prometido para vocês, voltamos e estamos aqui com ele, o cracaço de bola, ex-atleta do Vasco da Gama, da Desportiva, conhecido como Pequeno Príncipe de São Januário, ele, Giovani Silva. Giovani passou pela seleção brasileira, começou na Desportiva Ferroviária, foi pro Vasco da Gama, jogou também na Itália, com a seleção chegou a ser campeão sub-20 da Copa do Mundo. Então, já vou deixar ele falar direto. Apresentei ele aqui um pouquinho, essa história longínqua que ele tem com o Vasco, com a Desportiva Ferroviária, um ídolo da nossa terra, capixaba, e hoje está aqui para falar com a gente sobre o campeonato nacional, especificamente sobre esse campeonato que terminou no dia de ontem, Giovani. Estamos aqui gravando na sexta-feira, dia 26 de fevereiro, e o campeonato terminou ontem com Flamengo, campeão brasileiro, e o Vasco, pela quarta vez na sua história, rebaixado para a Série B. Você entrou no próximo tópico, Giovani, que eu quero comentar com você. Você falou aí de Zico, Romário, você teve a felicidade de jogar, e eles tiveram a felicidade de jogar com você. Roberto Dinamite, Romário, enfrentou Zico, você falou do Casagrande. Então, para além desses atletas de alto nível que tínhamos, né, até hoje temos, mas não com o mesmo poder de decisão. Agora vamos falar especificamente sobre o Vasco, que é onde você é ídolo, até hoje a torcida te adora, você é convidado para vários eventos do clube. Amarga agora a quarta queda na sua história, quarta queda para a Série B. Você acha, como que o clube, Giovani, como que o Vasco da Gama sente essa quarta queda? Você acha que impacta negativamente? É claro que tem um impacto econômico, tem impacto na tabela, de questão de futebol mesmo, mas você acha que impacta também em questão de sobrevivência do próprio clube? Você, como vive o Vasco da Gama, qual a sua opinião sobre isso, Giovani? Eu acho que o Vasco errou muito em relação a contratações, em relação a valorizar muito o jogador sem ser valorizado, entendeu? E o que acontece? Nesse termo todo você acaba se complicando. O Vasco, quando começou a competição, pelo fato dele ter dado um lençol de letra, o Thales Magno, lá, vocês, como da imprensa, como todos, poxa, é a solução. E eu posso dizer, da minha parte, quando eu subi profissional do Vasco, eu fiquei no Vasco, cheguei no Vasco, 3 meses depois o Lopes me puxou para treinar, acabei treinando bem, fiquei no profissional. Só que quando eu subi profissional, eu não era a solução. O problema dos clubes, como o Vasco, como outros clubes, é o seguinte: os garotos sobem e tem que ser a solução, queima rapidinho. Entendeu? Eu tenho que chegar num time estruturado, numa equipe boa e estruturada. Se a equipe não estiver estruturada, eu não vou jogar. Eu não vou ser a solução. Nem quando na época eu jogava, eu não era a solução do time. Eu tinha que ser uma das peças para ajudar a ser a solução. Então, o que acontece? A base está preparando errado. Hoje os jogadores já sobem o profissional com 15, 16 anos, cheio de defeito. E é o que eu te falei, os meus professores que eram treinadores da base e do profissional, e até dos clubes, eu via e a gente aprendia. O que acontece? Hoje tem jogador que tem defeito de base. De base, né? Passe fundamental, né? Domínio. Os caras erram mais que tudo. Olha, outra coisa. Eu estou reclamando, não, estou falando a verdade. Os campos que eu jogava, meu amigo, era terrível. E hoje tudo tapete, tudo nivelado. Eu lembro que alguma vez me perguntaram se o jogador de antigamente jogaria hoje. Eu falava para os caras assim, tranquilamente. Aí ele falou assim, mas tranquilamente, sabe por quê? Porque o gramado é perfeito, a gente tinha uma dificuldade, a gente tinha problema de virilha quase sempre, que a bola vinha na grama, ela vinha aqui, de repente ela batia no buraco, subia, você tinha que esticar a perna e dava um problema muscular. Então, eu acho que a base é fundamental para tudo. Os caras não treinam mais passe, não treinam cruzamento. Rapaz, se deixasse um jogador dessas equipes que eu tive a oportunidade de jogar contra, vamos um Atlético Mineiro, vamos botar Cruzeiro, vamos botar o Criciúma, vamos lá no Sul, botar o time mais simples de lá, a gente ia jogar lá, era uma dificuldade danada, porque os caras tecnicamente eram muito bem preparados. E isso nós deixamos de fabricar. Hoje os melhores jogadores do mundo aí, tem um que é do Brasil, o resto é tudo misturado, entendeu? E o que acontece? A base deixou de ser fundamental. Hoje o jogador com 16 anos já bota no profissional com um salário absurdo. Aí o que acontece? Ele mesmo, isso é da pessoa, até aí aconteceu comigo também, ele acha que ele já sabe demais, ele não quer treinar, acomodar. Ele não quer aprimorar. Poxa, eu estou falando do meu tempo, eu aprimorava domínio de bola. O Paulo Roberto, que jogou comigo, ele entrava no campo, jogava a bola mais alto possível. Eu achava muito bonito você dominar a bola num pé no alto e botar no chão. Cara, sabe quantas vezes batia na canela?
100 vezes, mas eu fazia uma, duas, aquilo ali era treinamento. Aí no Até jogo eu fazia, aprimorar. o cara falava assim, Nossa. olha que jogada. Não, amigo, eu treinei para fazer isso. Me botaram aí como batedor de pênalti, eu treinei muito. Pô, o cara bate pênalti bem. Rapaz, eu treinava com o Roberto pênalti lá 200 vezes pênalti. Então tudo é questão de treinamento. Treinou, vai fazer. Não treinou, dificilmente vai fazer. Isso que está acontecendo. Pouco treinamento, muito valor aquisitivo altíssimo, não tenho nada contra, nem que ser, mas ele tem que lembrar que ele leva uma história de um clube como o Vasco, caiu novamente. Você acha que eu estou feliz com isso? Acredito que eu joguei não. no Vasco 14 anos, cara. Pois é. Eu nunca disputei Série C, Série B. Então o meu privilégio é esse. Pode falar mal do Giovani, mas ele nunca jogou a Série B, porque a época que a gente jogava, nem que seja esse jogador um pouquinho de amor à camisa, tem que ter para não acontecer o que está acontecendo hoje. Nós vamos ver o Vasco de novo na Série B. Vai ser vergonhoso, porque vai ser difícil subir. Não adianta contratar jogador. Para jogar a Série B é jogador cascudo, que não reclama, que os caras vão chegar junto. Ah, é Vasco? Não, vamos chegar junto, é o estádio, é o campo. Que não correria é bom. também, Se né? continuar a pandemia, não vai ter público, vai ser pior ainda. Sim. É, meu amigo. Eu acho que essa Série B, Giovani, vai ser uma das mais disputadas aí dos últimos tempos. Estava dando uma olhada, tem vários clubes que são considerados grandes. Vasco, Cruzeiro, Botafogo, tem o Vitória. Curitiba, que é bom, Curitiba que desceu também, o Goiás também desceu, tem também o Avaí. Então, assim, vai ser difícil. Esses quatro... Mas voltando a esse assunto da base, Giovani, já que você tocou no assunto, eu concordo plenamente com você sobre essa questão de trazer esses garotos da base para virarem solução no profissional, porque eu acho que eles têm que ser colocados de pouquinho em pouquinho e sendo lapidados com o tempo, para depois serem colocados à prova ali porque não tem como comparar a base com o profissional. Você foi jogador, você sabe muito bem que a diferença é grandiosa. Tem um abismo entre ali a categoria de base até chegar no profissional. Então, assim, concordo plenamente com você, mas também voltando a essa questão do Vasco, Giovani, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: qual você acha que é o problema que mais afeta o Vasco da Gama? É problema interno, na questão da diretoria, nessas polêmicas envolvendo as últimas eleições, ou é dentro de campo? Dentro de campo já é o problema, os jogadores mal preparados tecnicamente. Fisicamente, a parte física aí, todo mundo está bem fisicamente. Só que precisa de o tal da bola atrapalha às vezes. Eu acho que a parte política do Vasco atrapalha muito, entendeu? Eu uma vez conversando com certas pessoas, eu conversando com o Roberto, vamos abrir o jogo aqui, eu estava conversando com o Roberto, aí o Roberto estava conversando, é um dirigente que hoje foi até para o Atlético Mineiro, vou falar claramente, Rodrigo Caetano, está no Atlético Mineiro, já trabalhou em todos os clubes, eu estava ali sentado, aí o Roberto falando sobre contratação quando ele era presidente, aí ele falou o nome do jogador, não vou falar para não dar o que falar, aí falou o nome do jogador, era um zagueiro. Eu olhei assim para o Roberto e falei, não tem nada com isso, o Roberto é muito meu amigo, eu podia falar isso para ele, e falei, pô, Roberto, vocês vão contratar esse zagueiro? O supervisor está achando que é uma boa. Eu falei, pô, Roberto, o problema vai ser teu, você vai ter que pagar. Eu não contrataria, não estou diminuindo o jogador, não. Pô, o cara não serviu para esse clube, vai servir para esse? É a mesma coisa que acontece hoje no futebol brasileiro. Eu não veja bem, eu vim aqui para criticar ninguém, não. Eu vim aqui para falar o que eu penso, como nós falamos. Claro, a gente é livre para expor e, na verdade, as pessoas têm que ser verdadeiras. Isso. Eu não posso mentir que se a imagem eu estou vendo. Ontem eu vi um jogo, nível técnico, não foi bom, cara. Eu vi um jogador do São Paulo errar passe, porque parecia que ele estava no mundo da lua. Que não é possível o cara errar aquilo. Aquilo, nem se ele quiser, ele erra de novo, errando. Então, o nível técnico caiu muito. Então, quando você vê os caras falarem umas coisas, pô, eu tô vendo, cara. Aí, o que acontece? Contrataram o jogador. Não contrataram o jogador. Foi porque eu falei? Não atrapalhei o jogador. Falei, aí ele, sabe como é que é? Eu falei, Roberto, o problema não é meu, o problema é você que vai pagar. Aí, quer dizer, o jogador não vai bem. Por exemplo, se eu jogasse no Vasco, eu joguei no Vasco há muito tempo, todo mundo sabe, nós estamos falando aqui, é uma verdade. Se eu não servisse para o Vasco, eu não pulava para cima, eu ia para um time menor, não é isso? É a lógica, né? Você não foi bem aqui, você vai para um time menor. Hoje está diferente, cara. Analisa aí. Você, como jovem, você vai analisar como é que é. O cara não vai bem no Vasco, ele vai parar no Flamengo, vai parar num time melhor ainda.
É isso que eu não consigo entender. Se ele não serviu para esse aqui, ele não pode. Como é que vai servir melhor, entendeu? Eu não tenho nada contra ninguém, mas, poxa, será que nós não estamos vendo, cara, quem é bom e quem não é? Então tá faltando essa visão da pessoa, fala assim, pô, mas esse jogador não jogou ali, como é que ele vai para lá? Tem um jogador no Vasco, já jogou no Vasco umas 500 vezes, voltou pro Vasco, aí começaram a mostrar que ele era bom. Aí, no final do campeonato, nem não chegou no final do campeonato, dispensaram o cara, não servia mais pro Vasco. Isso é coisa de quem? Tem alguma coisa, tem alguém sendo enganado e tem alguém que gosta de ser enganado, entendeu? Uma vez eu falei para o Roberto, se você, veja bem, nem eu quero isso, se você me colocar para olhar um jogador da Série B, da Série C, nesse Brasil todo, eu garanto para você que eu vou trazer jogador de nível de seleção, porque não vou falar o jogador porque vai me agradar, vai agradar o Vasco, entendeu? E às vezes vem um jogador que é indicação desse, é indicação daquele, uma das coisas que a gente fica triste, o João Brito e Daniel, a gente fica triste de falar, mas os empresários atualmente estão colocando cada casca de ferida em clubes aí que os caras não têm condições nem de jogar, mas tudo bem, isso aí não é o caso, eu não vou discutir isso com ninguém, eles estão certos, cara, acha que tem que ir, é o trabalho deles. E conseguem, né, e tem entrada nos clubes. Giovanni, agora aproveitando, você citou, né, essa questão de investimento, de escolher qual jogador entra, qual jogador sai, você tem esse contato muito grande no Vasco, como você mesmo falou, você tem vontade de entrar na gerência ali de futebol do Vasco, de alguma forma na política do Vasco, ou mesmo no corpo diretor? Já recebeu algum convite ou tem essa pretensão, Giovanni, ou não? Você acha que não é necessário, não é o momento também? Eu não sei. Na verdade, pelo fato até de ter muitos amigos, nunca fui convidado, né? Você lembra? Nunca fui convidado assim. Eles sempre estou lá e tal, mas eu não vou me oferecer. Sim. O cara tem que ter um convite. Agora, uma situação para ensinar jogador, isso eu não sei. Ter visão de jogador, talvez eu tenha. Mas uma coisa que eu sempre falei, pelo fato de ter sido jogador, ter tido um problema muito sério de saúde, estar se ainda recuperando, eu posso não ser um grande ensinador, um grande dirigente, mas uma coisa eu posso ser, motivar o jogador. Porque hoje não adianta eu chegar. Por exemplo, uma vez o Vasco esteve aqui, eu sentei perto do jogador, o goleiro estava todo desanimado. Eu comecei a conversar com ele de uma maneira motivando ele. Pô, cara, é bom jogar no Vasco, né? Comecei a falar sobre o Vasco. Pô, tive a felicidade desse time muito tempo, era assim, assim, assim. Então, motivar o jogador tem que ser. Por que eu trouxe o Vasco 2 vezes, caindo para a Série B, aqui para o Espírito Santo? Porque a moral que os jogadores do Vasco têm no Rio, todo mundo já conhece. Quando você vem para o interior, você é idolatrado, aquilo você motiva o jogador. Falou, pô, a torcida do Vasco é grande, gosta da gente. O cara fala teu nome, lá no interior, sei lá, da Paraíba. Você chega lá para jogar, o cara fala o teu nome, aquilo ele te motiva, cara. Dá um gás a mais. Dá um gás ali, ele vê a importância dele e a importância do Vasco. Pô, o cara me conhece aqui lá no final do país, aí, um lugar mais distante. Pô, o cara sabe quem eu sou. Isso é motivante para o jogador. Então, esse fato de motivar, isso eu nunca fui convidado. Nem sei se você, e se for, não sei se eu vou ter condições ainda de fazer isso. Mas é uma coisa que eu posso hoje, eu acredito que eu posso ajudar nesse detalhe. Mas o resto, eu não sei, não posso mais jogar bola, não posso fazer nada, o esforço físico é menor. Então, essa motivação, eu acho que dá para ajudar. Perfeito. Mais alguma questão, Daniel? Antes, eu só queria agradecer a presença do compositor e músico capixaba, Lula de Vitória. Muito obrigado, Lula, pela sua presença. Acompanhando aqui o craque Giovanni, temos um craque da música capixaba também. Nossos conterrâneos que brilham aí por onde passam. Muito obrigado. É isso aí. A gente já, então, chegando na final da nossa conversa aqui, Giovanni, você citou a questão das condições dos gramados para trazer essa questão do nível técnico, que na sua época jogava em gramados muito ruins, e mesmo assim mostrava um bom futebol. Eu faço um contraponto dizendo o seguinte: hoje em dia as equipes contam com um gigantesco staff por trás dos jogadores durante toda a temporada. Aí eu posso citar para você médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, profissionais que acompanham individualmente os atletas durante todo o campeonato. Como você acha que isso auxilia no rendimento dentro de campo desses atletas? E também se na sua época havia todo esse trabalho, e qual a diferença que isso traz para o jogador, de fato, na hora de entrar em campo ali para aguentar os 90 minutos, o pós-jogo também, na questão da recuperação muscular, física, enfim. Tudo bem que o futebol de hoje é bem mais rápido da época que eu jogava, mas alguns lances, se você olhar de antigamente, você vê que os caras tinham velocidade e eram rápidos também. Tudo bem que os 100 metros, a recorde dos 100 metros foi um, hoje é outro. Isso é normal.
Só que, tecnicamente, os jogadores de antigamente tinham uma técnica... Já imagina esses caras aprimorando a técnica que eles tinham hoje? Então, hoje, você tem tudo, nutricionista... Você pode comer isso, você pode comer aquilo, a vitamina para isso, a vitamina para aquilo. Psicólogo, né? Aí veja bem, uma coisa que me preocupa é que eles se preparam tanto, tem muitos jogos, mas antigamente também tinha muito mais. E não tinha estrutura para se manter um jogador. O jogador hoje sai de um jogo, ele entra dentro de uma banheira de gelo para relaxar o músculo, depois tem massagem. Eu vi um dia uns jogadores viajando com a calça, que ela dá massagem, né? Para recuperar. Você imagina isso fazendo, vamos dizer, com Zico, com Roberto Dinamite. Eles iam jogar muito mais tempo, tá tudo certo. Então, não adianta nada disso se você não tiver a parte técnica e o jogador querendo fazer as coisas. Hoje o jogador quer, mas não consegue fazer. Pô, tem jogador aí de 20 anos, gente, ele não consegue jogar uma partida inteira que ele dá cãibra, cara, dá dor na perna. Posso dizer a verdade? Ele está fazendo alguma coisa errada. Não tem como não aguentar. 90 minutos um jogador de 20 anos sentir cãibra, às vezes sair do jogo por causa de cãibra com 20 minutos do segundo tempo. Tem alguma coisa errada, não está se cuidando. Vai ver a vida dele. A gente também gostava de noite, rapaz. Eu já era jogador, solteiro lá no Rio de Janeiro, morando no Rio. A gente já gostava da noite, mas a gente sabia de uma coisa: no outro dia ia ser cobrado. E o preparador veio falar com a gente: quem bebe, bebe até cair, mas vai dormir. E a gente entendia que a gente tinha que dormir. Se não dormisse, no outro dia para treinar, para fazer as coisas, seria mais difícil. Então tem alguma coisa errada, cara. Não dá para dizer que um jogador não consegue jogar quarta e domingo, não é que seja no mesmo nível, mas mesmo dando a mesma pegada. Então, tudo isso ajudou o futebol brasileiro. Nutricionista, médico, tudo isso a gente tinha. Até a sapateira a gente tinha, hoje os caras não têm. Mas, eu acho que a tendência é o futebol começar a ser cobrado. O jogador joga... Tevez falou um negócio que eu vi, eu não sei se você viu o que o Tevez falou, que o jogador brasileiro joga, perdeu, ganhou, não estou nem aí. Não importa, né? Muita gente fala isso. Nós temos que chegar a um ponto onde que você pode até perder, mas você tem que mostrar que você pelo menos batalhou, correu, a tua parte você fez. Hoje o cara perdeu, tá nem aí, poxa, o clube tem dívida. Aí, por que ele vai se preocupar? Os jogadores do Vasco, por exemplo. Se o Vasco não pagar, entra na justiça, de 10, de 1 milhão passa para 5, eles vão receber. Então, isso tem acomodação. É como na minha época, o contrato era de 1 ano. Ninguém fazia contrato de 2 anos, porque a inflação comia tudo. O que a gente tinha possibilidade? Ou ganhar um campeonato regional, valorizava, que no final do ano valorizava, e no meio do ano brasileiro, e no final do ano uma convocação para a seleção brasileira. Aí valorizava teu passe, você aumentava teu contrato. Hoje não, você ganha 100 mil, mas 100 mil. Tem inflação? Tem. Mas 100 mil daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, vai diminuir muito pouco. Então, veja bem, eu não quero que os jogadores deixem de ganhar, eu quero que eles ganhem muito, muito mesmo. Mas, por fim, dê a alegria da gente saber que ele entra em campo e joga. São poucos hoje no futebol brasileiro que entram em campo e joga por amor à camisa. Eles não estão nem aí, porque eles vão receber do mesmo jeito. Se não pagar hoje, se vai recebe, entra na justiça e... Está na justiça, vai ganhar. Então, eu acho que está na hora de... Olha, eu estou te falando uma coisa, não é o que eu desejo para ninguém, não. Mas vai ter uma hora onde que a torcedor vai ter que cobrar do cara. Falar assim, poxa, porque os caras não estão nem aí, cara. Não estão nem aí. Isso é chato falar isso. Sim. Mas é chato. Tem que ter um amor à camisa. Um pouquinho de amor à camisa. E está faltando muito hoje no futebol brasileiro, porque o europeu ainda tem esse brilho, você vê o jogador argentino, o jogador uruguaio, o sul-americano, a não ser o nosso país, você vê que os caras têm gana de querer. Você vê um time argentino jogando no Boca Juniors, eles estão perdendo o jogo, mas os caras estão mordendo, estão tudo. Ontem o Internacional precisava de ganhar o jogo, um gol, cara. O cara não precisa fazer um gol. Aí o cara fala assim, o Internacional melhorou nada, ele precisou de fazer um gol, não conseguiu fazer, cara. Então não é bom. Entendeu? Aí você fala, Flamengo, com o Zico, com o Vasco, com o Roberto, com o Romário. Precisava de um gol, os caras faziam 2, cara. É para ser campeão, eles não estavam lutando por um jogo mais, não, era por um título, que eles não ganham há muito tempo. Os caras não conseguiram fazer um gol, cara. Pois é. Entendeu? Então, vai ter uma hora que os caras vão começar a cobrar, a conta vai chegar. E eu quero, sabe por que a conta chega? Porque aí a gente vai ver um verdadeiro jogador de futebol brasileiro, que é jogadores que jogavam, tinham amor à camisa e dava resultado para o clube. E o clube hoje não tem resultado, só tem dívida. Como é que o Vasco vai fazer na segunda divisão para pagar esse jogador? Pois é. É isso que eles ainda não caiu a ficha. Pois é. Espero que caia a ficha. Eles Cenas dos próximos capítulos. Vai ser muito difícil. Pois é. Então, depois dessa belíssima entrevista, esses comentários pertinentes, queria agradecer muito a sua presença, Giovanni, por, assim,
nos dar essa honra de entrevistá-lo, você que Obrigado. passou pelos gramados, você é um cara de outra época e que a gente sabe o futebol que você jogava, que os seus companheiros da época também jogavam, então agradeço muito a sua presença, a gente vai ficando por aqui, queria realmente agradecer, Giovanni, a presença aqui no Movimento News. Obrigado, João Brito, Daniel, obrigado, parabéns pela audiência do Movimento News, estamos à disposição, e que Deus nos abençoe, né, e nos guarda dessa pandemia, nos dê força para que a gente possa vencer mais essa batalha. E eu não tenho dúvida que todos nós vamos vencer. E agradecer a presença, veio comigo meu amigo Lula, grande cantor, grande amigo, e não vou falar quanto tempo que eu conheço, senão eu vou botar ele muito velho. Um abraço a todos os ouvintes. É isso aí, Giovanni. Também deixo aqui meu agradecimento, como o João falou, a gente não te viu jogar, mas tem um relatos... Não perdeu nada, não. Não, perdi. Mas tem relatos pessoais do meu pai. E tem o YouTube também, que tem muito lance do Giovanni. Mas meu pai também, como quando falei que você viria aqui entrevistar, falou que você era um craque de bola, jogou muita bola, então tem relatos pessoais do meu pai que acompanhou a sua época, então novamente muito obrigado por nos dar essa honra de entrevistar um grande jogador do futebol brasileiro e mundial. Obrigado, meu. Tranquilo. E é isso aí, pessoal, ficamos por aqui com essa volta do 3 pontos aqui no Movimento News. Já viram que o time tá pesado, hein? Recebemos primeiro o Bueri, nossa entrevista com ele sobre o Campeonato Capixaba, e agora o Giovanni falando sobre o futebol nacional. Daniel, queria te agradecer mais uma presença e audiência, fique conosco, hein? Na próxima semana teremos mais um programa, então não percam por esperar. Não percam, galera, o 3 pontos voltou ainda mais forte, a gente conta com a audiência de vocês aí para nos escutar, para nos assistir e tudo mais. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.